Olá pessoal, dando início à nossa apresentação, começamos a discorrer o que vem a ser um e-mail. O e-mail é a sigla de Electronic Email, que, traduzindo da língua inglesa ao português, significa correspondência eletrônica ou correio eletrônico. O e-mail é similar a uma caixa de correspondência comum, porém ele não é constituído de um endereço físico e sim de um virtual. O envio de mensagens é feito pela internet instantaneamente. Além de enviar mensagens, é possível também enviar fotos, áudios, vídeos e arquivos, e não se restringindo apenas a uma pessoa. O e-mail é capaz de transmitir o conteúdo a várias pessoas. Agora, conhecendo um pouquinho da história. O e-mail foi criado pelo programador Ray Thompson no ano de 1971, nos Estados Unidos, quando ele desempenhava um trabalho com seus amigos e precisava se comunicar com eles à distância. Com o passar dos anos, o e-mail se tornou um grande sucesso de Ray, porque com a chegada da internet, as pessoas não havia mais a necessidade de ter que escrever cartas físicas. O e-mail também foi uma grande vantagem na época e até hoje, porque ele acaba que minimizando os gastos com dinheiro e também minimizando o tempo, que é o nosso maior ativo. Como que é composto o endereço de e-mail? O endereço de e-mail é formado da seguinte maneira: é necessário de um nome, no caso o nome de usuário, que aqui é exemplificado pelo nome de Marcos, seguido pelo sinal de arroba. Esse arroba faz referência à localização do endereço de e-mail, que é seguido pelo provedor, como ilustrado o Gmail. O Gmail, no caso, é a empresa que mantém o endereço. E por fim, o .com. O .com ele serve como um complemento do endereço de e-mail. Qual a diferença de um e-mail comercial para um pessoal? Diferentemente de uma conta de e-mail pessoal, que pode ser usada como você desejar, as contas de e-mail corporativas são mantidas e pagas por uma empresa que deseja que elas sejam usadas para fins comerciais. No e-mail informal, podem ser usadas abreviações e algumas palavras mais descontraídas. E é possível iniciar a conversa com um olá, por exemplo, e finalizar com um até mais. Qual a diferença de um e-mail pessoal para um empresarial? O e-mail empresarial, também conhecido como e-mail corporativo, é o tipo de e-mail personalizado de uma empresa, como contato@suaempresa.com.br. Já o e-mail pessoal é uma conta particular, onde idealmente a pessoa troca mensagens com amigos, parentes e com empresas para tratar de assuntos de interesse próprio. Bom, eu vou falar agora qual é o vocabulário de um e-mail empresarial e um e-mail pessoal, tá? Primeiramente, você tem que utilizar da linguagem formal e que ela seja condizente com o seu assunto, sem ficar de rodeio, né? Fazer com que seu título ele chame atenção logo na primeira parte, logo no título mesmo, né? Fazer com que ele seja atrativo e principalmente profissional, tanto profissional para sua empresa, tanto profissional para você que está enviando, seja para uma pessoa física ou para uma outra pessoa jurídica. Seja objetivo, não faça rodeios e organize sempre suas ideias, porque com isso, você organizando ela, organizando bem uma estrutura de e-mail, ele vai ficar perfeito. Você precisa saber quais são as informações que elas vão ser transmitidas, quais informações você pretende passar, qual é o tempo, o prazo, né? Fazer todos os detalhes de um projeto, o que você quer passar, né, para o seu cliente ou para outra pessoa a qual você quer enviar e-mail. Então, você tem sempre que organizar para que a pessoa também possa compreender o conteúdo. É interessante a gente falar também sobre algumas palavras que talvez algumas pessoas não conheçam devido ao fato dos e-mails corporativos utilizarem muito. Como, por exemplo, AI ou IA, que é a sigla para inteligência artificial, né, que em inglês significa Artificial Intelligence. Existe também o AC, que ela fala aos cuidados de aplicada a encomendas e cartas comerciais. Existe também AFK, para Away from Keyboard,
ou longe do teclado, em português, né? Que informa que o profissional vai demorar para responder aquele e-mail. Existe também a expressão ASAP, que ela significa sendo o mais rápido possível, né? Uma entrega, eu gostaria que essa entrega fosse feita o mais rápido possível, então normalmente eles colocam ASAP no e-mail. ATT, abreviação em inglês de attention, que significa atenção, ou ATTE ou AT.TE, que é uma abreviação para atenciosamente. Muitas vezes as pessoas colocam ATT como se fosse atenciosamente, né, que normalmente é usado no final do e-mail, mas está errado. O correto seria ATTE ou AT.TE, que é a abreviação para atenciosamente, e não ATT, que é apenas para atenção. E aqui eu vou mostrar um vocabulário, né, a forma como que você fala, né, no e-mail empresarial e depois no e-mail pessoal. Como que ele deve ser escrito? Você tem sempre que fazer uma saudação, seja ela cordial, né, seja sempre educado. Começa seu e-mail sempre cumprimentando o destinatário, e isso a gente fala não somente para o empresarial, mas também para um e-mail pessoal. Você sempre começa um e-mail saudando, né, a pessoa a qual você está enviando ele. No e-mail empresarial é sempre importante a gente utilizar uma linguagem adequada à situação, como eu mesmo falei anteriormente, organizando sempre as suas informações, seja claro e conciso, ou seja objetivo. Fique sempre atento à ortografia, toma muito cuidado para não fazer um e-mail incorreto ou com palavras incorretas. Você tem que saber como encerrar um e-mail, qual é o assunto dele, né? Como eu mesmo falei lá em cima. E antes de enviar um e-mail, revise, principalmente se você estiver enviando um anexo e no final das contas não estiver com ele enviado, né? E o e-mail pessoal, como é o e-mail mais pra gente mesmo, nós pessoas físicas, utilizando ele de uma forma corriqueira, a gente não fala que deve tomar cuidado ali com tantas saudações, tanta cordialidade, porque normalmente você envia esse e-mail para um amigo seu, exceto se você enviar um currículo seu para uma empresa. No final das contas, esse e-mail sempre vai ser para uso próprio, para benefício próprio. Então, como é algo que se tratará apenas de você ou de benefícios próprios, né? Esse e-mail ele pode ser escrito de maneira formal, mas que é necessário sempre tomar aquele cuidado dependendo de para quem ele for enviado. A diferença de e-mail informal e formal. Bom, fiz alguns rascunhos para vocês verem a diferença. E o e-mail informal, que é este daqui, as palavras mais utilizadas são descontraídas e abreviações, como podemos ver. Para fazer o e-mail, primeiro você tem que colocar o nome, ou seja, o e-mail da pessoa em que você irá mandar. Em seguida, você coloca o assunto, o tema. Depois você já pode começar. Primeiro, saudando a pessoa, fazendo uma pergunta ou comentando de como ela está. Em seguida, já pode começar a escrever sobre o assunto. Neste caso, aqui, está falando sobre uma festa. Depois, você faz uma pergunta para a pessoa sobre o assunto e termina agradecendo. No e-mail formal, a diferença são a forma de escrever. Você irá colocar a mesma coisa, o nome da pessoa em que você vai mandar, o assunto, e já pode começar saudando a pessoa, fazendo uma pergunta ou comentando como ela está, escrever sobre o assunto, agradecer e colocar o seu nome no final. Bom, a diferença dos dois dá para ver claramente que é a forma de escrever, as palavras que foram utilizadas.
No contexto, o texto formal é necessário ter mais cuidado com a escrita, pois é onde é utilizado mais em empresas ou algo do tipo. Já o e-mail informal é utilizado mais entre conversas com amigos. Eu vou mostrar o modelo correto e um errado de um e-mail empresarial. Os dois exemplos vão falar sobre o cancelamento de uma reunião, ou seja, alguém informando aos colaboradores da empresa que uma reunião foi cancelada. Essa é a versão certa e eu vou explicar o porquê ela está certa. Primeiro, o assunto. É importante colocar um assunto que chame a atenção, para o seu e-mail se destacar entre tantos que a pessoa vai receber durante o dia. Prezados, prezadas, senhores, senhoras. É uma forma de saudação. Os e-mails devem começar com uma saudação, pois além de ser educado, indica respeito com o destinatário. Agora vem a parte mais importante, que é onde você vai escrever todas as informações necessárias. Nesse caso, a gramática está correta, o texto tem clareza e objetividade, está sendo utilizado uma linguagem formal, sem gírias e abreviações. A palavra atenciosamente é uma forma de despedida. Os e-mails devem terminar com uma despedida. E também não esqueça de assinar, pois é assim que a pessoa irá te reconhecer. Coloque informações como seu nome, o da sua empresa, o seu cargo e o seu telefone. E não se esqueça que um e-mail escrito corretamente passa credibilidade. Agora, eu vou mostrar a versão errada e também vou explicar o porquê ela está errada. Eu já falei anteriormente a importância do assunto, e nesse caso não tem um assunto. As palavras relação e reunião estão sem acento, ou seja, estão escritas erradas. Ocorreram erros de digitação nas palavras sinto e remarcar. Esses erros devem ser evitados ao máximo. Também não temos uma palavra de despedida, como atenciosamente no exemplo anterior. Além desses erros que eu escrevi, podem ocorrer diversos outros, como repetição de palavras, gramática errada e falta de objetividade. Para evitar que esses erros aconteçam, sempre revise o seu e-mail. Se necessário, revise várias vezes. E se tiver em dúvida sobre a gramática de uma palavra, pesquise. Lembre-se que quando você está enviando um e-mail, você está utilizando o seu nome e o da empresa através das palavras.